Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Muito fraco para muita gente. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia essa noite aqui, por favor, se você pudesse, coloque de pé. Abra sua Bíblia. Livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo 39. Obrigado. Nós vamos ler aqui o versículo 7, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Enquanto você localiza o texto, eu desejo aqui a Deus externar a Ele a minha gratidão, uma vez mais, por me conceder a oportunidade de fazer uso e menção da sua poderosa palavra. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Carlinhos. Deus seja louvado pela vida do Senhor. É uma honra retornar a essa linda igreja. Que Deus continue honrando o Senhor poderosamente. O Senhor já mora no meu coração sem pagar aluguel. Que Deus abençoe o senhor, sua digníssima esposa. Deus abençoe também a todos os obreiros da minha retaguarda. Que Deus continue honrando. Da primeira vez que eu vim aqui, passei uma prova na porta da igreja, irmão. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas minha esposa trancou a chave. Eu deixei a chave no contato para carregar o celular para poder passar o cartão ali de uma irmã. Minha esposa tampou, fechou a porta do carro, travou o carro. Tem pastor aqui, tem obreiro abençoado no púlpito aqui, os irmãos que nos ajudaram aqui, conseguiram destravar, irmão, é mistério. A NASA precisa consultar esses homens aqui no púlpito aqui, que é uma bênção de Deus, nos ajudou, só Deus para recompensar, né? E é muito bom retornar a essa linda igreja. Que Deus continue abençoando. É um pouco longe, viu, irmão? 2 horas e 20 minutos, 2 horas e meia mais ou menos até aqui, né? A gente veio de uma maratona de compromisso essa semana. Estava numa vigília agora de madrugada, né? A gente já acordou daquele jeito, já correria, arruma a mala e faz isso. Que daqui eu estou subindo para Minas Gerais, só volto para casa agora, só dia 29 agora, do final do mês agora, para Suzano, né? Mas Deus é bom em todo o tempo. Quantos encontraram o texto, digam glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me faz companhia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, a mulher mais linda desse mundo. Tá o meu filho também, Davi, tá na escola? Glória a Deus. Ele é pentecostal, viu, pastor? Se não segurar lá, bota o terror na escola dominicana, da escola, juntamente com as crianças. Mas é uma bênção. Quantos podem louvar a Deus pela minha família? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, versículo 7, o 10, o 11 e o 12. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. Repita bem forte: e nenhum dos da casa estavam ali. Versículo 12. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Glória a Deus. Antes que você tome o seu assento, se você puder e quiser, se isso não ferir a sua ética, não for gerar nenhum constrangimento para você, se você puder, olhe para esse crente que está do teu lado e diga para ele assim: ó, o propósito ou a cama da mulher de Potifar? Alguém disse meu Deus lá atrás. Vamos de novo? Tem coragem? Eu conto até 3, você repete o que você acabou de dizer. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. O propósito ou a cama da mulher de Potifar? Quantos podem dar glória a Deus? Se assente no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se assente em nome de
Jesus Cristo. Meus irmãos, eu preciso que você esteja ligado para você receber o que Deus tem reservado para a sua vida. Já digo logo de início, talvez não vai agradar muitos o que eu vou pregar aqui essa noite, mas eu quero pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a você. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, José, sem sombra de dúvida, foi um jovem diferenciado de todos. José não é má notícia na boca dos seus irmãos, mas os seus irmãos é má notícia na boca de José. José não é alguém que na frente do seu pai é uma coisa e nas costas do seu pai ele é outra coisa. Na verdade, o que José é na frente do pai, José também é nas costas. José não é alguém que se permite ser influenciado pela maioria. Na verdade, José é alguém que sabe quem ele é. José é alguém que tem identidade. José não é dominado pelo ambiente, nem muito menos pelas pessoas que estão à sua volta. José é alguém que não se permite se corromper com os más costumes. José é alguém de personalidade forte, alguém determinado e disposto a ser ao contrário da maioria. E eu preciso dizer aos irmãos essa noite que é natural alguém que é diferente da maioria, ele acabar se destacando no meio de tantos. E se os irmãos me permitem dizer uma grande verdade essa noite, lá vai. Quem é diferente, ele se destaca em qualquer lugar, independente do ambiente, independente do cenário, porque não é o ambiente que faz ele, mas é ele que faz o ambiente. Olhe para mim, José ele não passa a ser destaque depois que se tornou governador do Egito. Na verdade, José já era destaque no anonimato. José já era destaque atrás das cortinas. José já era destaque nos bastidores. José tinha o prazer em agradar, em obedecer o seu pai. É nítido o amor de Jacó para com a vida de José. Você vai lembrar que Jacó vai confeccionar uma túnica colorida a José, em outras traduções uma túnica talar de mangas compridas. Ele vai presentear a José, porque José era filho da sua velhice. Como eu disse, é nítido o amor do pai, mas também é nítido a inveja e o ódio dos seus irmãos. José recebe aquela túnica vindo da mão do pai. Você percebe a inveja e muito mais ainda à frente, porque você vai lembrar que José, ele teve sonhos, sim ou não? José teve dois sonhos. O primeiro sonho acerca dos molhos, o segundo sonho acerca do sol, da lua e das estrelas. Os irmãos vão lembrar que o primeiro sonho, quem vai interpretar é os irmãos. Já o segundo sonho, quem vai interpretar é o pai. E eu preciso dizer uma grande verdade aos irmãos essa noite. A história de José não começa quando ele é lançado na cova, mas a história de José, ela começa quando ele sonha. Vou de novo. A história de José não começa quando ele é lançado na cova, mas a história de José, ela começa quando ele sonha. E me permita dizer essa noite, eu sei que você já ouviu muito pregador pregando que José sonhou, e você também pode sonhar, mas me permita dizer uma grande verdade essa noite. Esse sonho que José teve não foi de José. Em momento algum você vai ver, partindo da natureza de José, José sonhando em governar o Egito. Em momento algum você vai ver José desejando uma posição elevada dentro da sua casa. Pregador, se esses sonhos não eram de José, de quem que eram esses sonhos? Esses sonhos eram do próprio Deus sobre a vida de José. Eu pergunto aos irmãos essa noite aqui, quem aqui tem sonho? Levanta a mão. Olhe para mim, a verdade é uma só. Os nossos sonhos, que partem da nossa natureza humana, o homem até consegue colocar o pé e consegue impedir, só que lá vai. Os sonhos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Oh glória! Olhe para mim. Logo mais tarde, os irmãos vão lembrar que seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai. Jacó vai mandar José até os seus irmãos, ver como seus irmãos estavam, o rebanho, e trazer essa notícia.
Você vai lembrar que José vai encontrar os seus irmãos em Dotã, e de longe, enquanto José se aproximava, a Bíblia diz que seus irmãos conspiravam em matá-lo. E eu não sei se alguém vai reagir com isso aqui, mas olha para mim, enquanto José está cheio de Deus na vida, enquanto José está cheio do propósito de Deus na vida, cheio dos sonhos de Deus na sua vida, seus irmãos estão conspirando em matá-lo. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o mal de quem não tem nada de Deus é querer matar quem tem de Deus. Olha para mim, mas deixa para outro dia. Você vai lembrar que quando José chega, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a túnica de José. Eles arrancam a túnica de José e lançam José na cova. E está no texto: depois de ter lançado José na cova, eles se assentam para comer pão. Olha para mim, porque aqui dá outra mensagem. Depois de ter tacado o irmão na cova, estão sentados para comer pão, como se nada tivesse acontecido. Eles estão sentados comendo pão, quando eles vão avistar uma caravana de ismaelita que descia para o Egito. Eles resolvem vender José para aquela caravana. José comprado, José levado para o Egito. No Egito, José comprado por Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. José se torna administrador na casa do mesmo, logo também é promovido a mordomo. E você vai lembrar que a mulher do seu senhor vai crescer os olhos em José, ela vai desejar deitar-se com José. Mas você vai lembrar que José negou todas as vezes o convite daquela mulher. Só que a Bíblia diz que chegou o dia que a casa estava vazia. A casa estava vazia, e é nesse momento que a mulher de Potifar resolve agarrar José. Ela agarra José pelas vestes, olha nos olhos de José e diz: deita-te comigo. Mas José vai negar o convite daquela mulher mais uma vez. José deixa a sua túnica nas mãos dela e José foge. Aquela mulher, insatisfeita com a situação, começa a gritar aos soldados, dizendo que havia sido estrupada por José. Mas José não tocou naquela mulher. Você conhece a história. José é acusado por algo que não cometeu, vai parar na cadeia, e na cadeia vai parar o padeiro e o copeiro de Faraó. Você vai lembrar disso. Os dois tiveram sonhos. Você lembra que José interpretou os sonhos dos dois? Assim como José interpretou, assim aconteceu. Enquanto um em 3 dias foi morto, o outro em 3 dias foi restaurado. E o pedido que José fez àquele a qual seria restaurado foi: lembra-se de mim. Mas eu preciso refrescar sua memória, porque eu tenho certeza que você já ouviu algum pregador dizer por aí, e eu só quero trazer a sua memória. José não poderia ser lembrado naquele momento. Pregador, por que não? Porque o único cargo que estava disponível no momento era padeiro, e não era padeiro que Deus tinha para a vida de José. O que Deus tinha para a vida de José era governo. José foi esquecido por 2 anos. 2 anos José foi esquecido, até que tem alguém virando de um lado para o outro na cama sem conseguir dormir. Quem é esse pregador? Faraó. Faraó não consegue dormir porque teve 2 sonhos perturbadores. Você lembra? Acerca das espigas, acerca das vacas. Já vista que os 2 sonhos falavam acerca do mesmo assunto, acerca dos 7 anos de bonança que haveria na terra, e depois os 7 anos de escassez que haveria logo após o tempo de bonança. A Bíblia nos diz que o copeiro vai lembrar-se de José. Na verdade, é o próprio Deus que faz o copeiro lembrar de José. José é trazido até a presença de Faraó. José vai interpretar os sonhos de Faraó. Além de José interpretar os sonhos, José vai aconselhar a Faraó, colocar alguém como administrador diante dos 7 anos de bonança, para se preparar para os 7 anos de escassez. Quem é que ele
levantado como governador, José se torna governador do Egito. E eu preciso dizer a alguém que aqui o propósito de Deus se cumpre na vida de José. Vou de novo. Aqui o propósito de Deus se cumpre na vida de José. Somente no Egito tinha comida, a terra inteira estava debaixo de fome. Agora é o momento de José encontrar com aqueles que conspiraram em matá-lo. Agora é o momento de José encontrar-se com aqueles a qual arrancaram a sua túnica. Agora é o momento de José encontrar-se com aqueles a qual lançaram em uma cova. Agora é o momento de José encontrar-se com aqueles que mancharam a sua túnica de sangue e haviam dado como morto. José encontra seus irmãos e o encontro é emocionante. José vai perdoar os seus irmãos. Meus queridos irmãos, eu não sei se você já teve o privilégio de ler toda a história de José, mas eu confesso que das vezes que Deus me concedeu a oportunidade de ler a história de José, eu confesso que eu chorei. Pregador, por que você chorou? Porque a história de José é uma história de muitas emoções. A história de José é uma história de superação. A história de José é a história de alguém que tinha de tudo para ter colocado Deus na parede e dizer: o Senhor me abandonou. A história de José é a história de alguém que tinha de tudo para dar errado, mas no final deu certo. E o que é mais forte, porque quando eu olho para a história de José, é impossível eu não enxergar Cristo mediante tudo aquilo a qual José viveu, porque José era o filho mais amado de Jacó, Cristo era o filho amado do Pai Celestial. José foi odiado e traído pelos seus irmãos por inveja. Cristo foi rejeitado e traído pelo seu próprio povo. José foi vendido por 20 moedas de prata. Cristo foi vendido por 30 moedas. José teve a sua túnica tirada e foi lançado em uma cova. Cristo foi despido de suas vestes e crucificado. José foi tentado pela mulher de Potifar. Cristo foi tentado por Satanás. José foi acusado falsamente preso. Cristo foi julgado injustamente e condenado à morte. Agora lá vai. José saiu da prisão e foi exaltado à direita de Faraó. Cristo ressuscitou e foi exaltado à direita de Deus Pai. José deu pão ao povo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. José perdoou seus irmãos e os recebeu de volta. Cristo perdoou os pecadores que o rejeitou e reconciliou com Deus Pai uma vez mais. Agora é para poder tremer. José salvou as nações da fome. Cristo salvou a humanidade da condenação eterna. Olhe para cá, olhe para cá. Há pelo menos 140 referências na história de José que aponta para nosso Cristo. Toda a história de José, ela aponta para Cristo. José passou por circunstâncias terríveis. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi desamparado por quem carregava seu sangue, ele foi vendido sem nenhum remorso, ele foi injustiçado e esquecido por quem poderia ajudá-lo. Meus irmãos, se o irmão José tivesse nesse culto essa noite, eu perguntaria a José: José, qual foi a fase, ou qual foi as fases piores que você viveu? Infelizmente, José não está aqui para responder, mas ao ler a história de José, eu ousaria dizer que as fases mais difíceis que José viveu foi a fase dele ser vendido pelos seus irmãos. Vou de novo. Foi a fase dele ser vendido pelos seus irmãos, a fase dele ser tentado pela mulher de Potifar, e a fase dele perdoar aqueles a qual haviam feito o seu culto fúnebre quando ele ainda estava vivo. Meus irmãos, diante de todas as fases que José viveu, só existiu uma fase. Quantas fases? Uma fase que poderia comprometer o propósito de Deus na vida de José. Qual fase, pregador? A fase da tentação. E quem nunca aqui foi tentado? Quem nunca
aqui foi esmagado pelo desejo da carne? Quem nunca aqui disse não quando na verdade queria dizer sim? Quem nunca aqui esteve cara a cara com a tentação? Quem nunca aqui tremeu diante da tentação? Alguns de nós essa noite somos tentados pelo dinheiro, outros são tentados pelo sexo, outros são tentados pela fama, pelo status, outros são tentados pelo orgulho, pela soberba, porque não lembramos que Adão e Eva foi tentado, o próprio José foi tentado, o Sansão foi tentado, o Davi foi tentado, o Jó foi tentado, até nosso Cristo foi tentado. Um comentarista chamado João Wesley, ele diz que Deus prova para fortalecer, agora o diabo tenta para destruir. Olhe para mim, todos nós estamos sujeitos à tentação, nenhum de nós vamos escapar de sermos tentados, do mais novo ao mais velho, do mais crente ao menos crente, do mais fervoroso ao menos fervoroso, do mais espiritual ao menos espiritual. Todos nós em algum momento da vida seremos tentados. Olha o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Pregador, não entendi. O que Paulo está bradando essa noite aqui para mim e para você é: por mais difícil que seja a tentação, dá para suportar sim. Mas alguém está dizendo: mas pregador, eu pequei. Com todo respeito, pecou porque quis. Não, pregador, mas eu errei. Errou porque quis. Não, pregador, pequei porque a carne é fraca. A carne só é fraca quando o espírito não está forte. Ninguém vence a carne o dia todo no Instagram. Ninguém vence a carne a madrugada na Netflix. Só se vence carne na oração, só se vence carne na palavra, só se vence carne no jejum. Oh meu Deus do céu, me ajuda a pregar. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, se você puder, diga: dá para suportar sim. Diga: dá para dizer não sim. Larga de conversa fiada, larga de desculpa esfarrapada. Não, é que tu não sabe o que eu enfrentei. Larga de conversa fiada, dá pra suportar sim. Seja homem, seja mulher. Fala que você queria beber mesmo, fala que você queria fumar mesmo, fala que queria descer na boca da garrafa mesmo. A palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Se a Bíblia diz que dá para suportar, então dá. Fala para alguém mais uma vez: dá para suportar sim, tá? Como é o senhor? Hã? Isaac, tem alguém dizendo: o que eu vim fazer nesse culto hoje? Já era, se levantar agora vai ficar feio, melhor ficar aí, hein? Olha para mim aqui, ó. A fase mais difícil da vida de José foi a fase da tentação. Prova, pregador, prova. Se José fosse para a cama da mulher de Potifar, José não teria se tornado governador do Egito. Vou de novo. Se José vai para a cama da mulher de Potifar, José não teria se tornado governador do Egito. José está diante da pior fase da vida dele. E quando eu me refiro à pior fase aqui, eu não estou me referindo a alguém que esteja passando por problemas financeiros. Quando eu me refiro à pior fase aqui, eu não estou me referindo a alguém que esteja com a despensa vazia, ou que esteja carecendo de alguma necessidade. Até porque José estava muito bem na casa de Potifar. José estava comendo, bebendo e se vestindo melhor da casa de Potifar. Mas quando eu falo pior fase aqui, é porque se José dá um passo errado, José iria comprometer todo o propósito da sua história. Olha para mim, porque eu vim pregar para alguém. José estava diante da pior fase da vida dele. Só que tem um porém. Qual pregador? Gênesis capítulo 39, versículo 2. Mas o Senhor estava com José. Alguém levantou a mão lá atrás, vou dizer de novo. Mas o Senhor
estava com José. Eu estou pregando para alguém que talvez você não está na melhor fase da sua vida. Estou pregando para alguém que chegou aqui debaixo de guerra, chegou aqui com o diagnóstico médico na mão. Enquanto você está aqui, o marido está no bar. Enquanto você está aqui, o filho está na biqueira. Eu vim pregar para alguém que talvez você chegou aqui debaixo de depressão, chegou aqui de síndrome do pânico, chegou aqui com crise de ansiedade, mas assim te diz o Senhor: eu sou contigo, José. Anda cando de probiacé. O diabo está olhando para você, sentado me ouvindo pregar, e o diabo está dizendo: ela não tinha por que estar no culto, ele não tinha por que estar no culto. Está debaixo de prova, está debaixo de luta, marido no bar, filho na biqueira, diagnóstico médico na mão, as coisas estão dando tudo errado, está uma batalha travada. Mas enquanto você está aqui, é você dizendo: Satanás, eu estou debaixo de guerra sim, mas eu não estou sozinho. Oh meu Deus do céu, pode dar glória, porque esse demônio vai ter que cair. Pode dar glória, porque essa enfermidade vai cair. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Eu não sei se alguém vai pegar. Por um caminho teu adversário se levanta, mas você de caminho, ele vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada. Vai, vai. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Olha para esse crente bonito de olho azul do teu lado. Diga para ele: pode dar glória. Diga: pode dar glória. Diga: nessa embarcação tem um comandante. Anda cana na probiacé. Alguém chegou dizendo: e agora? O que é que eu vou fazer? Deus trouxe esse neguinho da zona leste de São Paulo para vir pregar para alguém. Vai cair o demônio na tua casa, vai cair a enfermidade, vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro. Ele está cortando o laço, ele está fechando a cova. Oh meu Deus do céu, enquanto você está aqui, ele está operando agora. Agora, agora, agora. Quem tem glória dá glória. 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 Olha para mim. Só vai dar glória no que eu vou pregar aqui quem veio com vontade para dar glória. Olha para mim aqui, ó. José era atraente de boa presença, sim ou não? Olha para mim. A mulher do seu senhor colocou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha para mim. O convite foi tentador, sim ou não? José tinha de tudo para ter aceitado o convite, sim ou não? Eu poderia dar aqui essa noite inúmeros motivos para que José aceitasse o convite, mas só vou dizer 3. Olha para mim. José era jovem, José era novo. Os psicólogos diriam: esse é o tempo da autoafirmação. Os médicos diriam: esse é o tempo da explosão dos hormônios. As pessoas diriam: ele precisa provar que ele é homem. Segundo motivo, José estava longe da sua família, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém por perto. Terceiro motivo, José era escravo. E você concorda comigo que escravo só faz aquilo a qual o seu senhor manda, sim ou não? José poderia ter dito: fui para a cama com ela porque ela é minha senhora, estou aqui para obedecer ordens. Mas lá vai, o convite desse mundo será sempre inevitável, mas negar o convite será sempre uma opção. Vou de novo: o convite desse mundo será sempre inevitável, mas negar o convite será sempre uma opção. José negou o convite. Por que, pregador? Porque maior do que o convite é o propósito.
Eu vim pregar para alguém: não troque o propósito pelo convite. O convite pode ser bom, o convite pode ser agradável, o convite pode ter um rosto bonito, mas maior ainda é a chamada, maior é o aceite na cabeça. Pega na mão de alguém se você puder, pega na mão de alguém se você puder. Diga: não troque o propósito. Diga: não troque o propósito pelo convite. Diga: não troque o propósito pelo convite. Quem trocou o propósito pelo convite ainda não entendeu o que é o propósito de verdade. Olha para mim. Hernandes Dias Lopes diz que José estava pronto para morrer, mas não estava pronto para pecar. Vou de novo. Estava pronto para morrer, mas não estava pronto para pecar. Porque olha para mim, pecar não é obrigação, pecar é escolha. Vou de novo. Pecar não é obrigação, pecar é escolha. Vamos provar. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel ausentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Porque se contaminar não é obrigação, se contaminar é escolha. Vamos cavar mais um pouco. Juízes capítulo 11. Jefité é expulso da sua cidade que se chama Gileade, vai para uma terra chamada Tobi. Tobi é terra de levianos, de homens perversos e imorais. Quando Jefité pisa em Tobi, não é Jefité que vai seguir os levianos, é os levianos que vão seguir Jefité. Porque se contaminar não é obrigação, se contaminar é escolha. Quem quer se sujar que se suje, mas eu vim pregar para uma igreja que ainda purifica as vestes no sangue do Cordeiro. Tem muita gente aí fora, em pleno domingo, descendo na boca da garrafa, bebendo, fumando, se sujando cada vez mais. Mas tem um povo maluco aqui hoje, que veio para dar glória, que veio para adorar, que veio para... Deixa eu ver quem está se limpando. Deixa eu ver. Ai. Olha pra mim. Diga para alguém: se quer se sujar, se suja. Agora fala para ele: se quer se limpar, se limpa. Olha para mim. Olha para mim aqui, ó. Mesmo José negando o convite daquela mulher, ela diariamente fazia o mesmo convite. Posso dizer, se tem alguém que era modelo de resistência além do nosso Cristo, era José. Pregador, por quê? Porque José negou todas as vezes o convite daquela mulher. E eu posso entregar, gente? José negou todas as vezes o convite daquela mulher. José não ficava de conversa fiada com a mulher de Potifar. José não ficava fretando com a mulher de Potifar, porque tem gente que assim, ele não cai, mas também não sai da beira. O texto diz que José evitava ficar perto dela. Um comentarista chamado John Wayne, ele diz que aquele que brinca com a tentação acabará sendo vencido por ela. Lembra de Sansão? Sansão brincou e acabou perdendo as suas forças. Diga para alguém que está do teu lado: não brinque com a tentação. Diga: resista à tentação. Quem não resiste à voz barata doce da tentação sentirá o gosto amargo da consequência. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. Mateus 26, 41. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga para alguém: não alimente a sua carne. Olha para mim. Chegou o dia que a casa estava vazia. Fala para alguém: chegou o dia que a casa estava vazia. Olha para mim. A mulher de Potifar pegou José pelas vestes e disse: deita-te comigo. Olha para mim.
Você sabe que todo comentário esta bíblica é uma inverdade, mas alguém dá a informação que nesse dia estava tendo festa no palácio, e a mulher de Potifar não quis ir para ficar sozinha com José. E o que dá aqui a ver é isso mesmo, pregador, porque é como se a mulher de Potifar estivesse esperando José atrás da porta, passar pela porta. Quando José entra para dentro da casa, ela agarra José pelas vestes, olha nos olhos de José e diz: deita-te comigo. Só que o texto diz que José deixa a sua túnica na mão dela e José foge. Eu estou pregando para uma igreja que é bíblica, então lá vai. É a primeira vez que José vai perder a túnica, sim ou não? Essa é a segunda vez. A primeira vez os irmãos arrancaram. Essa é a segunda vez que José vai perder a túnica. E eu não sei se alguém está ligado para pegar isso aqui, mas lá vai. José poderia ter brigado pela túnica, sim ou não? José poderia ter dito: já perdi uma vez, vou perder de novo, vou nada. Só que olha para mim, o texto diz que José deixa a sua túnica na mão dela e José foge. Pregador, não entendi, lá vai. Se José briga pela túnica e não aceita perder a túnica, quem iria se perder era José. Eu não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Perca a túnica, mas não se perca. Perca o relacionamento, mas não se perca. Perca a amizade, mas não se perca. Perca seguidor no Instagram, mas não se perca. Diga para alguém: deixa levar. Não vale a pena sustentar um namoro se te arranca do altar. Não vale a pena sustentar não vale a pena permanecer em uma amizade em que não te arrasta para a igreja. Deixa essa túnica embora, meu filho. Anda cala, chora, anda cala, súria. Tem gente preferindo se perder do que perder a túnica. Mas eu vim pregar para alguém essa noite que está dizendo: pode levar, meu filho, pode levar, minha filha, pode levar, mas vale a minha intimidade, mas vale meu compromisso com o altar, mas vale a minha intimidade com Deus no secreto. Não é o sexo que vai me arrancar do altar, não é. Diga para alguém: a casa estava vazia. Olha para mim aqui, ó. Era um cenário perfeito para um pecado oculto, sim ou não? Era um cenário perfeito para uma sujeira debaixo do tapete, sim ou não? Olha para mim. O mesmo comportamento que José teve com a casa cheia foi o mesmo comportamento que José teve com a casa vazia. A pergunta essa noite é: quem você é quando a casa está vazia? Quem você é quando ninguém te vê? Quem você é quando o teu pastor não te vê? Quem você é quando o teu cônjuge não te vê? Quando o teu pai e a tua mãe não te vê? Lá vai. Não dá para viver o propósito com o pé na cama da mulher de Potifar. Ou você vive o propósito, ou sai da cama da mulher de... Não dá para dar glória aqui e falar palavrão do lado de fora. Não dá para tomar ceia aqui e beber cerveja do lado de fora. Não dá para pular no mistério aqui e descer na boca da garrafa do lado de fora. Ou você é, ou você não é. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sacode alguém que está do teu lado. Eu já vou entregar o microfone. Sacode alguém e pergunta: quem você é? Quem você é? A pergunta essa noite não é quem você é com o microfone na mão. Se você vira culto, se não vira, se prega muito, se não prega, se canta muito, se não canta. O que adianta virar tudo e lá fora é torto do lado de fora? Meu Deus do céu, eu vim pregar para alguém só para quem vai viver o propósito. Só para quem vai viver o propósito. Abre essa boca para dar glória. Dá um pulo na cadeira. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Quem vive
de aparência fica com a boca fechada, mas quem tem compromisso com o altar, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu não estou ouvindo teu glória, eu não estou ouvindo teu glória. Aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. Quem tem glória dá glória, quem tem língua estranha fala em língua. Quem é da marcha entra na marcha, quem é do manto entra no manto. Entra, entra, entra. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, vai. Quem tem glória na boca da glória, quem tem glória na boca da glória, quem tem glória na boca da glória, vai, vai, vai. Eu não estou ouvindo você da glória. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem glória. Chega de viver de aparência. Tá na hora de você assumir a identidade do céu. Tá na hora de você escolher. Ou tu vive o propósito, ou tu vive na cama da mulher de Potifar. De uma fonte não se jorra 2 águas, meu filho. De uma fonte não se jorra 2 águas, minha filha. Eu estou sentindo Deus aqui. Que pena que alguém, para sentir Deus, Deus tem que falar para alguém: recebe vitória. Ah, se alguém desse glória mesmo quando Deus corrige, porque o Pai só corrige aquele quem Ele ama. Se Deus está te corrigindo essa noite, abre a boca para dar glória, porque ainda há esperança para você. Porque torto não dá para subir, de qualquer jeito não dá para subir. Hoje é noite de colocar a casa em ordem. Jesus está voltando para buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Olha, meu amigo, isso aqui não é conversa. Deus sabe como eu estou cansado aqui hoje. Só que olha para mim. Deus sabe o quanto eu também estou entregando o meu melhor. Olha para mim. O primeiro a receber a mensagem sou eu. O primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. Olha para mim. Estou pregando pra gente que tem olha bem pra minha cara aqui, ó. Olha pra esse neguinho da Zona Leste de São Paulo. Olha pra cá. Estou pregando pra gente que tem promessa. Estou pregando pra gente que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. E não foi pra coisa pequena. Estou pregando pra alguém que você sabe o que Deus tem na tua vida, que é coisa grande. Só que você está baseado no louvor errado. Como assim, pregador? Tem alguém baseado no louvor que diz assim: ó, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Continua com a vida torta, você vai ver que você vai viver o que Deus te prometeu. Olha para mim, não, pregador, só vou morrer quando a promessa se cumprir. Vai nessa. Continua andando do jeito que você tem andado. Continua vivendo da forma que você tem vivido. Você vai morrer, não vai ver o que Deus te prometeu, meu irmão. Coloca a casa em ordem e você viverá o que Deus tem reservado para a sua vida. Olha para mim. Olha bem para mim.
Sabe quem era o único que poderia impedir o que Deus tinha na vida de José? Diga para alguém: os irmãos de José não poderiam impedir o que Deus tinha na vida dele. Diga para ele. Até porque não impediram, né? Colocaram ele na rota. Até quem pensa que está atrapalhando, na verdade está ajudando, né, pastor? Lembra lá de Êxodo capítulo 1? Êxodo capítulo 1? O povo está sendo oprimido lá? É isso mesmo, né? Olha para mim aqui. Êxodo capítulo 1, o povo está sendo oprimido, sim ou não? O faraó está dizendo: vou parar o crescimento desse povo aí. Vou oprimir esse povo até não querer mais. Vai parar de frutificar, vai parar de multiplicar. Só que está no texto: quanto mais oprimia, quanto mais oprimia. Porque tem gente que acha que está atrapalhando o teu crescimento, quando na verdade está acelerando o processo do seu. Já viu aquela expressão que já se tornou até clichê em nosso meio? Crente é igual omelete: quanto mais bate. Os irmãos não poderiam impedir. Posso falar? Nem Satanás poderia impedir o que Deus tinha na vida de José. Posso profetizar na sua vida? Levante as suas mãos. Demônio nenhum vai impedir o que Deus tem reservado na tua vida. Você está preocupado com a pombagira já bateu em retirada, a Sete Saia já perdeu a saia, a Emanjá já morreu afogada. Olha para mim aqui, meu irmão. Zé Pilita já perdeu o chapéu, já perdeu foi tudo. Olha para mim. Demônio nenhum vai impedir o que Deus tem reservado para a tua vida. Maior é aquele que liberou a palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Só que olha para mim. Sabe quem era o único que poderia impedir o que Deus tinha para a vida de José? Adivinha? O próprio José. Olha para esse irmão que está do teu lado. Se você puder, só se você puder, diga para ele assim, ó: o único que pode impedir o que Deus tem na vida, na sua vida, é você mesmo. Não, você está preocupado com a fofoqueira. Você está preocupado com o macumbeiro. Você está preocupado com alguém que está fazendo figuinha. Olha para mim. Você tem que se preocupar é com você mesmo. Porque a fofoqueira não dá em nada. A própria fofoqueira que estava para espalhar que ia dar errado, vai ser a mesma que Deus vai usar e vai dizer: não é que deu certo? Olha para mim. Você está preocupado com macumbeiro, mas eu vim profetizar: não vai ter macumba, não vai ter urucubaca, não vai ter nada que vai chegar até a tua tenda. Deus está te guardando, Deus está te livrando. Só que, digo mais uma vez, o único que pode impedir o que Deus tem para a sua vida é você mesmo. As suas decisões hoje definem aonde você vai chegar. O teu comportamento, as suas prioridades hoje vão definir aonde você vai chegar e quem você irá se tornar. Olha para mim, José só se tornou governador do Egito porque foi fiel a Deus. Eu nunca vi alguém que foi fiel a Deus ficar desamparado. Vou de novo. Eu nunca vi, eu já terminei a mensagem. Eu nunca vi alguém que foi fiel a Deus ficar desamparado. Porque quem é fiel a Deus, Deus honra. Quem é fiel a Deus, Deus livra. Quer que eu provo? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Lembra? Foram fiel a Deus. Deus não livrou da fornalha, pregador. Verdade. Deus livrou foi dentro da fornalha. Lembra de Daniel, mas pregador? Deus não livrou de entrar na cova. Verdade. Deus livrou foi dentro da cova. Porque quem é fiel a Deus, Deus também é fiel a Ele. Eu profetizo para alguém: você viverá a totalidade da promessa. Vou finalizar. Lembra das parteiras no período de Moisés? Qual foi a ordem de Faraó?
Se for menino, passa a espada. Se for menina, deixa viver. Mas você vai lembrar que as parteiras temiam ao Senhor. Não matou os meninos, ao contrário, deixaram os meninos viver. Só que olha para mim, por elas ter sido fiel a Deus, Deus olhou para elas e disse: já que vocês foram fiel a mim, eu serei fiel a vocês. Até hoje vocês faziam parto dos outros, mas a partir de agora quem vai gerar é vocês. Olha para mim, quem foi que deu a ordem para as parteiras para matar? Foi Faraó. Se elas não cumprissem a ordem, sabiam que poderia perder a cabeça, mas lá vai, elas preferiram perder a cabeça do que perder o temor a Deus. Diga para alguém: perca a cabeça, mas não perca o temor. Digo de novo: perca o relacionamento, perca a amizade, perca seguidor no Instagram, mas não perca o temor a Deus. Seja fiel a Deus, Deus será fiel a você. Se a porta não abrir aqui, não tem problema. Se Deus não curar aqui, não tem problema. Quem é fiel a Deus, Deus é fiel a Ele. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Vale a pena dizer não pro pecado. Vale a pena fechar a porta na cara do pecado. Quantos recebem essa palavra?